noite a todas e todos. Boa noite, Aragão. Eu sou Marina Marino, sou escritora, sou editora de uma revista literária, a revista Voo Livre, e agora também faço parte da diretoria da UBE, né? Nesse novo 2 anos que o Ricardo tem à frente. Então, uma alegria, uma honra estar aqui hoje, na minha estreia, com o Aragão, né? Eu vou apresentá-lo para vocês. Vou ler um trechinho que está aqui no livro, que foi escrito pelo Jaime Serva, da UBE. O José Carlos Aragão é um multiartista. É ator, é dramaturgo, escritor, cartunista e roteirista. Publicou mais de 40 livros. Atuou no cinema, no teatro e escreveu roteiros, incluindo aí importantes adaptações de autores tão variados como Shakespeare, Sófocles e Guimarães Rosa. Foi finalista do Jabuti, com a adaptação do Édipo Rei, e vencedor do Prêmio Literário Nacional Cidade de Manaus, na categoria de Dramaturgia para Crianças, com a peça Aventura no Buraco Sem Fundo. Aragão, nós no Mulherio das Letras costumamos dizer que somos que há múltiplas mulheres nos habitam, né? E quando eu li a sua biografia, eu falei, bom, Aragão também é dos nossos, acontece o mesmo com ele, né? Eu esqueci de falar alguma coisa? Boa noite. Boa noite. Se for falar tudo, tem mais coisa, mas nem tudo talvez seja relevante. Mas eu gostaria só de fazer não uma correção, mas um ajuste em relação a isso aí. Os roteiros que eu fiz, na verdade, são roteiros para publicidade em geral ou para vídeos institucionais, coisas assim. Nunca trabalhei com ficção propriamente dita em roteiro, não. É porque eu tenho uma trajetória também ligada à publicidade. Durante muito tempo na minha vida eu trabalhei com publicidade. E aí eu fazia roteiros para comerciais, vídeos institucionais, de empresas e etc. Essas adaptações citadas aí de Sófocles, Guimarães Rosa e outros, na verdade, são adaptações dramatúrgicas. Sim. Foram peças de teatro que foram ou textos adaptados para teatro, ou mesmo textos de teatros que passaram por uma readaptação para uma outra linguagem, uma outra estética, às vezes da encenação. Por exemplo, eu adaptei Édipo Rei 2 vezes. Eu adaptei Édipo Rei como literatura em prosa, que foi publicado pela editora Paulinas e que me levou a ser finalista do Prêmio Jabuti na categoria adaptação. Sim. E adaptei Édipo Rei para teatro de rua, para uma companhia, um grupo de teatro lá de Belo Horizonte, né? Então tinha que fazer uma adaptação do que era o teatro clássico grego para uma proposta contemporânea em teatro de rua. Então teve uma adaptação livre também. E assim eu fiz várias adaptações dramatúrgicas. Como Guimarães Rosa, a gente fez um espetáculo em Belo Horizonte chamado As Rosas do Rosa, que era um grande apanhado sobre as personagens femininas de Guimarães Rosa. Então, assim, contempla quase a obra dele toda num espetáculo focado nas mulheres, nas personagens femininas. Muito bom. Adaptei também Cervantes, adaptei Dom Quixote, adaptei Zorba, o grego, do Kazantzakis, Fábulas de Esopo, adaptei para crianças, esse foi publicado em livro como texto dramatúrgico. Adaptei Tribobocite, da Maria Clara Machado, para uma reambientação da história, porque a história se passa numa fictícia cidade no interior do Rio de Janeiro, né, Tribobó. E a companhia que encenou lá em Belo Horizonte queria migrar esse ambiente para Minas Gerais. Então, foi feita uma adaptação mineira, reambientando a história numa cidade mineira. Muito bom.
E mesmo assim, com toda essa experiência, quando lança um livro, ainda dá aquele friozinho na barriga, aquele nervoso, como é que é? Sempre, Sempre, sempre. O né? friozinho na barriga é a mesma coisa de quando a gente vai entrar em cena, no palco. Isso, exatamente. Também tem um friozinho na barriga, que eu já experimentei no, no teatro. Embora eu seja ator, tenho poucas atuações em teatro, efetivamente. Eu fiz algumas pontas em cinema e fiz pequenas participações em teatro. Mas eu fiz um curso de formação na PUC Minas, lá em Belo Horizonte. Eu vi na internet, numa entrevista que você deu, que o menino que era nerd, né, que vivia nas bibliotecas, de repente se transforma num ator, né? Assim, eu sempre fui, não que eu fosse nerd, mas assim, talvez numa releitura contemporânea eu pudesse ser enquadrado como nerd. Naquela época não era ainda, mas eu era, pelo menos no mínimo, era um garoto esquisito, porque enquanto os meus colegas iam brincar de outras coisas, eu dava um jeito de escapar e ir para a biblioteca. Inclusive, eu ia à noite para a biblioteca pública, né? Frequentava a biblioteca pública lá, para ficar lá fuçando os livros, enfim, enquanto os meus colegas da mesma idade estavam em outras. Você herdou, né, uma biblioteca do Sim, tio? Eu tenho uma história que é o seguinte: meus pais, aí eu vou fazer um flashbackzinho aqui para situar, né? Meus pais não tiveram uma educação formal continuada, né? Meus pais não fizeram mais do que o chamado segundo ano primário, todos dois. Meus pais eram nordestinos, minha mãe era da Paraíba, meu pai de Sergipe. E eu vim nascer em Minas Gerais, né? Eles se conheceram por correspondência. Meu pai era um solteirão, minha mãe também. E aí, por sugestão de um amigo, meu pai mandou cartas para correios sentimentais de algumas revistas ou jornais da época, não sei, coisa assim. E ele, pressionado por um amigo que morava com ele numa pensão, lá no interior de Minas, lá em Governador Valadares, né? Onde eu nasci, mas não é culpa minha, tá? Enfim. Aí ele mandou várias cartas e teve duas respostas. Uma foi da minha mãe e a outra foi de uma outra mulher, enfim. E ele gostou da minha mãe porque minha mãe tinha uma caligrafia muito bonita. Aí começaram a se entender, né? Resultado, minha mãe desceu lá da Paraíba e foi para Minas encontrar meu pai. Foi de mala e cuia e, para uma solteirona de quase 40 anos, mais de 30 anos, naquela época, não podia voltar para casa solteira mais, né? Foi para encontrar um homem, compromisso, né? Aí acabaram se casando lá em Valadares e ficaram por lá. E aí eu nasci, fui o caçula, eu tive uma irmã natimorta, depois um irmão, e eu fui a rapa do tacho. Bom, aí para chegar nessa questão aí. Alguns anos depois, eu já criança, não lembro que idade eu tinha exatamente, tinha que fazer umas contas, eu sou péssimo em matemática, por isso eu casei com a professora de matemática que está ali. As contas ela que faz. Mas, enfim, aí um tio, irmão do meu pai, que morava lá na Bahia, que era o tio mais chegado ao meu pai, o irmão dele mais chegado a ele, né, morreu lá em Itabuna, poucos dias depois de ter visitado a gente, né, parece que ele estava pressentindo. E aí meu pai foi lá para cuidar de inventário, essas coisas, era o herdeiro mais próximo, e meu tio deixou para ele uma biblioteca. Meu tio tinha grande obsessão por livros e tinha uma vasta biblioteca. Aí meu pai volta de viagem com os caixotes cheios de livros lá, e aí aqueles livros entraram lá em casa e viraram o meu playground, né? E aí meu tio era muito místico, tinha obras lá de magia negra, de ocultismo, astrologia, quiromancia. Eu aprendi a ler à mão vendo os livros lá. Tinha vários livros de quiromancia. Aí eu aprendi
a ler irmãos e tal. E aí foi o meu paraíso lá, o meu playground, esses livros lá. Fora isso, ainda tinha a biblioteca pública, que eu costumava dar umas escapadas para ir lá. E tinha livros fantásticos, que depois se perderam. Eu não sei, depois que eu saí de casa, passados alguns anos, os livros foram desaparecendo. Eu não sei que destino meu pai deu para eles. Meu pai também era apegado aos livros. Ele gostava muito de ler e incentivava a gente a ler, minha mãe também. Embora eles não tivessem, como eu falei, não tivessem feito mais do que o segundo ano primário, né? Minha mãe, inclusive, contava que ela aprendeu a escrever na areia da praia, né? Com um graveto escrevendo na areia, tipo José de Anchieta, assim. Sim. José de Anchieta de Saias, no Nordeste. Lá na Baía da Traição, uma praia lá na Paraíba, que inclusive estou indo lá esse mês para visitar. E essa biblioteca, então, foi o estopim para nascer o escritor. Aí, assim, meus pais sempre deram exemplo, né? Eu sempre via meu pai lendo jornal, lendo revista, lendo livros. Meu pai e minha mãe. Minha mãe escrevia carta para Deus e o mundo. Tinha correspondente para todo lado. Gente que ela nem conhecia, mas correspondia. Se fosse nos dias de hoje, ela estava pendurada no celular, trocando e-mail ou WhatsApp ali, enfim. Então ela tinha correspondente no Rio Grande do Sul, né, lá no Nordeste, vários, fora os parentes, né? Então, assim, eu tinha o exemplo em casa, né, do gosto pela escrita e pela leitura. E aí vem a adolescência, né? Quando vem a adolescência, a gente escreve os primeiros poemas, né? Como dizia o João Cabral, eu costumo repetir isso sempre, o João Cabral de Melo Neto dizia que todo mundo que tem dor de corno acha que é poeta. E todo mundo tem a primeira dor de corno na adolescência, né? Então aí as coisas confluem e nasce, né? Aí eu escrevi vários poemas da adolescência, escrevi muita coisa, e tudo para a gaveta, claro, né? Morria de vergonha, sempre fui muito tímido, introvertido. Eu tive uma namorada no ginásio, eu namorei com ela uns 2 anos. No dia que ela descobriu, ela me deu fora, né? No dia que ela descobriu que eu estava namorando com ela me deu fora. Descobriu o namoro. Enfim, então, assim, eu cheguei a fazer vários poemas para ela, aquelas coisas que se perderam no tempo também, porque, além de eu ter muita vergonha de mostrar, eu também tinha muita insegurança sobre as coisas que eu escrevia. Até que muitos anos depois, aí já na juventude, eu tinha o quê? Uns 20 anos, talvez, um pouco mais, por aí, 20, 21, por aí. Eu fiquei sabendo de um concurso literário nacional de poesia, promovido pela extinta Rede Manchete, TV Manchete, chamava Clipe Poema Sol de Verão. Era patrocinado pelo bronzeador Sol de Verão. E o poema premiado ia ser transformado num videoclipe, num clipe, né, para televisão. E tinha um prêmio também, que era um videocassete, né? Naquela época, videocassete era, né, top. E aí eu ganhei, eu resolvi mandar, porque era sob anonimato, né, um pseudônimo. Eu falei, se eu perder, ninguém vai ficar sabendo, se eu ganhar também, aí tudo bem, aí eu dou a cara, eu mostro a cara. Aí, era uma forma de driblar a vergonha, né, e a timidez, né. E aí eu ganhei, né, eu ganhei um videocassete desse tamanho, enorme, aquele, né, CCE. Pois naquele tempo era consórcio de videocassete e tal, e eu ganhei um CCE enorme. Que memória. Assim, né, CCE, conserta, estraga. Né? Aí, algum tempo depois, eu fui feliz que entrou um ladrão lá em casa e roubou ele. Né? Me fez um favor. Mas o poema você não lembra? Hein? Você lembra do poema ainda? O poema? Não lembro, não. Eu sou péssimo para lembrar poema, eu lembro vagamente um ou outro que seja mais curto. Mas esse eu não lembro, não. Mas, enfim, o ladrão entrou lá, mas eu tinha seguro. E aí o seguro me deu um outro. Só que o CCE daquele modelo não existia mais. Aí me deram um outro, de outra marca, 4 cabeças, menorzinho, uma coisa mais... Enfim. Muito bom. E o primeiro livro foi qual? O primeiro livro? Eu tenho 2 primeiros livros. Que eu comecei pela literatura infantil. Sim, também. E aí tem o seguinte, eu tenho o primeiro que escrevi e o primeiro que foi publicado, que são obras diferentes.
Eu considero que os dois são os meus 2 primeiros livros. O primeiro, O Menino que Varou a Noite, depois virou poeta, foi publicado pela editora Dimensão e ele ganhou um prêmio Henriqueta Lisboa, lá do estado de Minas. Lá. E ele tem uma história que assim, ele foi escrito na sala de espera da terapeuta que atendia meu filho. Eu levava meu filho para terapia, eu tenho um filho autista. Na época ele não tinha esse diagnóstico ainda, o diagnóstico dele veio com quase 40 anos de idade, que veio o diagnóstico de autismo, embora eu sempre suspeitasse. Mas nenhum médico me dava crédito pelas minhas suspeitas. Enfim, ele fazia um acompanhamento, né, psicopedagógico na época, e eu ficava lá na sala de espera aguardando. Né? E lá, como um consultório de psicopedagoga para crianças, mas tem um monte de livro lá para crianças. Né? Aí eu comecei a ler aquilo, aí fui lendo. Em 2 sessões eu já tinha lido tudo. Aí na 3ª sessão não tinha mais o que eu ler e não tinha mais o que fazer para passar tempo. Aí eu comecei a escrever uns poeminhas para criança, e eles todos tinham um tema em comum, e eu falei, isso vou dar um livro. E aí, quando fiquei sabendo um concurso, mandei e fui premiado nesse concurso, e depois a editora publicou. Agora, o primeiro livro mesmo, aliás, eu fiz uma confusão aqui, esse prêmio foi no Paraná. Eu tive um outro que foi premiado em Minas, que foi o Prêmio Henriqueta Lisboa, que chama-se Aventura no Fundo da Gaveta. Também é um livro com um poema, e foi publicado pela editora Miguelim depois, lá em Belo Horizonte. E esse saiu antes do outro, por isso que o primeiro que eu escrevi é um, mas o primeiro que foi publicado foi outro. Entendi. E hoje você está aqui porque é vencedor, né, do concurso da UBE, com esse livro maravilhoso, fiquei encantada. Veja Meus Poemas. E só pelo título a gente já tem uma ideia, né, de que você vai propor uma experiência totalmente diferente de leitura, né, para o leitor, não é verdade? Esse título foi pensado para isso mesmo, porque o livro prioriza uma reunião de poemas visuais e poemas concretos, que são muito visuais também. Né, eu costumo, às vezes as pessoas me perguntam, mas o que é um poema visual? Aí eu respondo assim, de uma forma, é aquele que você não consegue declamar. Né? Você tem que bater o olho, ver, sentir, ter uma relação ali direta com ele, mas não dá para você fazer um sarau de poesia visual, não vai rolar. E você ainda começa, né, com 2 epígrafes. Deixa eu achar aqui. Manuel Bandeira e Mário de Andrade. Isso, né? Eu escolhi aí 2 epígrafes que tentavam realmente traduzir qual era a minha proposta. Isso. Né? A favor de uma poesia livre, né? Seria mais ou menos uma poesia eu vou ler. Diferente de uma expectativa inicial que as pessoas têm para a poesia de um modo geral. E Manuel Bandeira, estou farto do lirismo comedido, do lirismo bem comportado. Então, é aquela poesia indisciplinada, né, que a gente vai tomar contato. Subversiva, rebelde. Isso. E Mário de Andrade, que a arte não seja, porém, limpar versos de exageros coloridos. Inclusive, ali mais cedo, eu estava conversando ali com o Franklin, que é outro poeta visual, também tem um livro aqui pela Patuá, de poesia visual, e ele me perguntou, como é que você conseguiu ser premiado com poesia visual? Né? Aí eu falei, tá na minha pauta contar essa história lá na hora da entrevista. Eu acho que ele já foi embora, que ele tinha um outro compromisso. Eu falei que ia contar essa história aqui de qual foi a estratégia que eu adotei. Vou revelar o segredo aqui. Revela. Diante da UB. Isso, tá gravando, né? Vou confessar a minha estratégia aqui, maquiavélica. É o seguinte, no primeiro prêmio Cláudio Viller, eu mandei poemas mais convencionais, poemas textuais, né? Poemas, uma seleta de poemas lá e tal. E fui finalista, mas não ganhei. Né? Aí
Aí, quando foi o segundo, eu falei, eu vou tentar de novo. Aí eu fui reler o regulamento, tintim por tintim, aí eu vi lá que não tinha aquela exigência de formatação que a maioria dos editais de concurso, regulamento de concurso tem. Corpo 12, entrelinha o e-mail, fonte Times e tal. Não tinha nada disso. Eu falei, quer saber? Eu vou ousar aqui, vou arriscar. Vou mandar uma poesia mais subversiva nesse sentido de... Né, tem uma brecha no regulamento, eu vou usar essa brecha. E deu certo, a estratégia funcionou. Hein? Ah, legal, beleza. Mas Eu acho até que isso que você está falando aí eu já percebi isso, tem uma certa coerência nessa postura, porque eu fui finalista agora do prêmio de literatura infantil, juvenil, né? O Gregorim Filho, Luiz José Nicolau. Isso. Eu fui finalista dele também. Eu não tinha nenhuma expectativa de ganhar, na verdade, mas eu mandei um livro que é um livro polêmico, né? Um livro para jovens falando de um estupro coletivo na escola, falando de violência, assim, nesse nível, né? E uma professora que enfrentou o sistema e foi punida por isso, virou moradora de rua. Né? Eu falei, nenhuma editora vai querer publicar isso, né? Porque as editoras publicam livros juvenis para serem adotados em escola. Né? Com a temática dessa não vai ter chance. Mas eu falei, mas para o prêmio pode ser. Né? E bati na trave, fui finalista, tá ótimo, beleza. Pelo menos assim... Podia ser um livro retirado da escola, como muitos têm sido, se fosse né, publicado, ultimamente. Teria sido retirado. Mas eu acho que Mas você usou acho que nenhuma editora ia querer publicar. Você usou um pseudônimo. Cadê a Meire? A Meire que sabe falar. Atticus F, não foi isso? Do Sol Pode Esperar? Foi esse o pseudônimo que você usou? Atticus. Ah, sim, Atticus F. Exatamente. O personagem eu costumo usar em pseudônimos quando eu participo de concursos, personagens da literatura ou do cinema. E aí, nesse, eu escolhi lá, meio aleatoriamente, escolhi o Atticus. Foi aleatório ou tinha uma intenção? Não. Na verdade, eu tinha uma listinha lá de personagens, assim, que às vezes eu uso em alguns eu usei concursos. Já Wolf, quando eu participei, Wolf e Lispector. Aí eu usei tipo um alter ego, né? Eu pensei que fosse igual. É um filme que eu gosto muito, uma história que eu gosto muito, e o desempenho do Gregory Peck também eu gosto muito nesse filme. Mas é um personagem de justiça, né? Não subversão, pelo que representa, né? A luta dele contra o racismo e tudo mais. Sabe o que eu queria que você lesse para a gente? Pode ser? O primeiro poema, quem possa interessar, está na página 13. Eu estava até preparado aqui, se ela pedir para eu ler alguma coisa, vai ser o primeiro poema, porque ele já diz... É que alguns também não dá para ler, Ele já diz ao que veio, né? Ao que o livro veio e ao que o poeta veio. Exato. Então, vamos lá. Vamos. Para o meu poema, aliás, o título, A Quem Interessar Possa. Para o meu poema... Não escolho o tema da moda. O tema do meu poema sempre é o que incomoda. Se acho que é problema, estico mais a corda. Porque um poema só vale a pena quando é foda. Então eu escolhi esse poema para abrir, para já dar aquele freio de arrumação, né, para a carga se acomodar ali. Falar, agora vem... Então, você fala que não tem tema da moda, mas tem muito tema atual, né? Tem muita coisa sendo dita mas nem tudo livro. Que é da moda é atual e vice-versa, né? Mas tem muita coisa boa, né? E o que eu, nasce por exemplo, primeiro? Eu sempre vou falar de justiça, Sim. falando de justiça ou falando de injustiça, né? Independente de se é moda ou não é, eu não estou nem aí. Literalmente, eu estou evacuando e me locomovendo se o tema é moda ou não é. Eu vou falar por justiça, vou clamar por justiça. Eu acho que meu papel como artista, como escritor, eu estou desse lado. E aí Inclusive, a gente tem um poema que fala aí sobre o lado. Também, isso. Que é... Não, depois eu falo dele. Então, esse dos Yanomami, né? Yanomami. Vocês já viram? Eu fiz
Esse é um poema forte, no né? calor daquela do genocídio. De genocídio dos Yanomami, lá, aqueles índios morrendo de fome, as criancinhas morrendo de fome. Aí eu juntei Yanomami com Inani, que é faminto, né? E fiz esse poema visual na época. Um poema forte. E aqui também, eu gostei muito desse, né? Do Lista de Compras. Esse também... Onde você vai colocando coisas comuns que toda lista tem, né? É uma lista de clichês, na verdade. Isso. Eu acho que eu posso ler ele também. Pode. Aqui. Lista de compras. Creme de leite, lugar de mulher, amido de milho, serviço de preto, sal de frutas, programa de índio, leite de rosas, coisa de viado, óleo de soja, mania de velho, germe de trigo, brincadeira de criança, farinha de mandioca, carro de pobre, leite de coco, cabeça de porco, suco de uva, vida de cachorro, lápis de cor, casa de caboclo, vinagre de maçã, frango de macumba, pão de forma, ideia de jirico, azeite de oliva, cu de bêbado, camisinha de Vênus, sal do Himalaia, desejo de grávida, aguardente de cana. Confira os rótulos. Agora, me fala um pouquinho, você ticou alguns, né? Como quem já tivesse comprado, né? Quando a gente vai com a listinha. É uma lista de compras e tem na frente aqui alguns itens estão assinalados, ticados aqui, né? Isso. Os que estão ticados aqui são todos clichês, né? Que eu diria meio condenáveis, né? Como lugar de mulher, programa de índio, coisa de viado, cu de bêbado, carro de pobre, ideia de jirico, né? Desejo de grávida. Então, esses estão ticados, diferentemente de, por exemplo, aguardente de cana, vinagre de maçã, leite de rosas, o amido de milho, ou creme de leite. Então, aqueles que têm um preconceito embutido ali, ou uma depreciação do outro, de alguma coisa, esses estão ticados, estão assinalados. Leiam como quiserem. E esse outro, que eu gostaria de destacar, poema genealógico, né? Você devolve a voz, né, para muitos que foram excluídos, né? É um poema, vamos dizer... Silenciados. Decolonial. Isso. Decolonialista. Deixa eu achar ele aqui. Página 20. Ai, que eu não estou... 20, página 20. 20? É. Aí. Poema genealógico. Os inuites já estavam aqui. Os aleutes já estavam aqui. Os Tlingits já estavam aqui. Os Sioux já estavam aqui. Os Cheyennes já estavam aqui. Os Navajos já estavam aqui. Os Astecas já estavam aqui. Os Caraíbas já estavam aqui. Os Maias já estavam aqui. Os Incas já estavam aqui. Os Guaranis já estavam aqui. Os Tupinambá já estavam aqui. Os Gê já estavam aqui. Os Pataxó já estavam aqui. Quando os vikings chegaram, quando Colombo chegou, quando Pinzon chegou, quando Vespúcio chegou, quando Cabral chegou, agora é tarde demais. E essa frase, né, que repete, já estavam aqui, já estavam aqui. Até a gente chega a pensar num coração, né? Um coração que está batendo, tem um ritmo proposital aqui também, intencional nisso. Muito bonito. Quando eu falei mais cedo aqui da minha posição de estar do lado certo, eu fiz esse poema visual aqui. O texto dele diz o seguinte: eu apenas estou certo de que estou do lado certo. Só que de que estou do lado certo está espelhado ao contrário. Está invertido. Eu fiz até uma camiseta com isso. É. Também esse do fascismo, né? Eu até nem assinalei, mas quer falar um pouquinho? Fascismo. Esse aqui tem uma curiosidade, que algum tempo atrás eu lancei esse livro em Belo Horizonte e o jornal lá, o Estado de Minas, que tem até uma piadinha que eu vou ter que contar sobre o jornal. Para quem não conhece, o jornal Estado de Minas é um jornal conservador, né, tradicional lá e tal. E tem uma piadinha que diz o seguinte: a pessoa chegou na banca de
de jornal e pediu: você tem um Estadão atrasado? Eu tenho o Estado de Minas. Na época do lançamento desse livro lá, o Estado de Minas deu uma cobertura, deu primeira página, e selecionou alguns poemas e publicou. Mas selecionou aqui os meus poemas mais ingênuos, mais inocentes. Esse aqui, por exemplo, de jeito nenhum. Um poema que fala do fascismo. Fascismo fascina, fascismo fascisma, fascismo fascismo. E o último verso aqui, o fascismo, ele está partido como se tivesse sofrido um tremor aqui, um sismo. Né? Transforma o Z quase numa suástica. Também. Também tem isso. O Z aqui fica quase uma representação da suástica. Olha, realmente é lindo, né? Eu fiquei encantada com o livro. Aqui, esse poema, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a vida digital. Essa está bem atual, né? Esse aí foi... Eu tenho muitos problemas com a vida digital, com as tecnologias e tudo mais, e eu sempre que posso, eu meto o pau nela. E você coloca... Eu tenho um livro de crônicas chamado Eu e Minhas Velharias, foi publicado pouco antes desse livro. E tem várias crônicas lá em que o personagem é o mesmo vilão, o telefone celular. Sei. Quer ler esse pra gente? Vida digital? Vida digital. Deixa eu ver onde é que ele está aqui. Está na página... Achei. Show. Vida digital. Mais selfie faz pose, faz nude, faz selfie, faz trufa e roupinha de bebê. Depois posta no Insta para vender. Olha, tem gente se sentindo representada ali. Ó. Eu fiquei imaginando, né, esse poema numa cápsula do tempo, né, lido daqui a um tempo, né? Seria uma fotografia da nossa época, não é? Enquanto o lado particular da gente, né, se transforma no público, né? E outra coisa que eu pensei quando eu li esse poema são o americanismo, né? Hoje, se você escrevesse sobre isso... Faz parte, não é de graça, não. Eu tenho um outro poema que está previsto para o próximo livro, é um poema mais antigo, e é um que eu acho que eu sei de cor. Deixa eu ver se eu lembro ele de cor, porque ele é curtinho. Foi um look, foi um drink, foi um fuck, agora break. Vai sair num livro que eu estou preparando de poesia erótica. Olha, poesia erótica, gente. E que vai incluir poemas textuais e poemas visuais também, eróticos. Pornográficos, na verdade, alguns. Olha, esses dois aqui me remeteram ao meu tempo de professora, sabe? Né, Meire? Eu me lembrei o tempo que eu dava aula, eu até comentei com a Meire que, se eu tivesse ainda em sala de aula, eu levaria para os meus alunos, né? Um que é um puro trava-línguas, né, do Google, né? O poema chama Para Saber Quem Venceu Roland Garros em 1997. Esse é o título do poema. O poema é o seguinte: Guga no Google. Aí você vai ficar sabendo quem ganhou. Tem muito... eu esqueci de falar uma coisa que talvez seja importante para compreender um pouco também do contexto desse livro e da minha obra em geral, é que, apesar da minha sisudez, da minha introversão, né, eu sou humorista. Então, eu trabalho muito, eu exploro muito o humor em tudo que eu escrevo, seja em prosa, seja em verso. Não seria diferente aqui. Então, assim, tem vários poemas aqui que tem essa pegada do humor. Né? E o outro, né, que eu disse que levaria para os meus alunos é esse das 47 palavras escolhidas aleatoriamente, né? Então, tem palavra inventada, tem palavra... O título do poema é 47 palavras escolhidas pelo poeta segundo critérios absolutamente pessoais e aleatórios. Esse Aleatoriedade organizada. Virou um quadrado. Começa com a palavra clássica de uma obra clássica, que é meu livro de cabeceira para o resto da vida, que é nonada. E termina com a mesma palavra, nonada. É a primeira palavra de Grande Sertão Veredas. Que mais?
Um detalhe, né? Tem uma nota de rodapé aqui Isso. relativa a esse título que diz o seguinte: 47 também é um número aleatório, mas primo. Eu adoro números primos. Muito bom. Perfeito. Agora eu tenho que falar do meu preferido. Eu também gosto muito particularmente desse poema. Você gosta? Gosto. Eu acabei de traduzi-lo, inclusive, para eu não sei se foi meu lado feminista que gostou. Né? Ode a Stan Lee. Está na página 57. Eu vou ler ele aqui, então. Super-heróis não erram. Super-heróis não falham. Super-heróis não roubam. Super-heróis não mentem. Super-heróis não traem. Super-heróis não dormem. Super-heróis não cospem. Super-heróis não comem. Super-heróis não cagam. Super-heróis não mijam. Super-heróis não arrotam. Super-heróis não fogem. Super-heróis não bebem. Super-heróis não fumam. Super-heróis não fodem. Super-heróis não perdem. Super-heróis não hesitam. Super-heróis não caem. Super-heróis não se quebram. Super-heróis não se cansam. Super-heróis não morrem. E tirando o Homem-Aranha, super-heróis não existem. Desconstruiu, né, o conceito. É isso. Se você quiser falar mais alguma coisa, antes da gente encerrar. Eu queria falar desse inocente poema aqui da contracapa, que ele é um jogo, é um poema lúdico, ele é um ambigrama. Um ambigrama de rotação. Se você girar, não mudou nada. Agora que eu vi. Né? Se você girar, muito legal. Não muda nada. Foi o primeiro ambigrama que eu fiz. Eu faço alguns ambigramas também. Tem outros aqui no livro. Deixa eu ver se eu lembro de um outro ambigrama que tem aqui. Hein? Não é um palíndromo. Não é um palíndromo, é diferente. É como se fosse um palíndromo visual, digamos assim, fazendo uma comparação. Eu tô finalizando também um outro livro de poesia visual para crianças, em que eu peguei um palíndromo conhecido, popular, que é aquele Otto come mocotó. Se você ler de trás para frente, é a mesma coisa. Eu dei uma representação gráfica para ele, que eu transformo o palíndromo num ambigrama. Se você girar, do jeito que eu escrevi lá, se você girar, é a mesma coisa. Além de ser um palíndromo, ele é simultaneamente um ambigrama, porque é a mesma forma, não é só a questão da leitura. Esse poema aqui é um outro tipo de palíndromo, esse grátis aqui. É um palíndromo alfanumérico, em que você embaralha letras e algarismos e constrói um sentido. Né? E aqui uma ambiguidade aqui, que é um grátis cheio de número. Né? Aí você fica meio assim, esses números estão fazendo o que aqui? Né? Associa com preço, né? Com valor. Né? Deixa eu ver se tem um outro... tem aqui. As Flores do Mal, da Baudelaire. É um ambigrama que tem escrito a palavra bem da mesma forma que é escrita a palavra mal. E eu apresentei de uma tal forma circular, que cria o que a gente chama de cadeia ambigramática. Você lê aqui em cima bem, e ela vai girando, 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 lá embaixo ela vira mal. Mas é a mesma letra, a mesma tipografia. Né? Eu podia colocar simplesmente a palavra bem, como está a arte aqui, e mandar girar. Aí você ia ver que virava bem, virava mal. Só que eu dei uma configuração diferente, uma forma de uma flor. E aí, referenciando aqui também nas Flores do Mal, do Baudelaire. Estou muito curioso, porque eu não sei se você sabe, Hein? Não sei se você sabe, que o Baudelaire era um poeta muito caro ao Cláudio Villa. Cláudio Villa fascina pelo Não sabia. Deixa eu ver aqui. Sim, tem um outro tipo de ambigrama que eu uso nesse poema da água. É um ambigrama monossígnico. Eu peguei uma tipografia, uma letra G de uma determinada tipografia, e fui girando ela e compondo a palavra água com apenas a letra G. Ela é reposicionada em vários sentidos, né?
espelhado, girado, rotacionado, e que escreva a palavra água usando apenas uma letra G, dessa tipografia. Isso também é um ambigrama, também chamado ambigrama monossígnico, que usa um signo só. É o caso desse nunca. Nunca, aqui definitivamente é o poema. Isso é uma vírgula de uma tipografia. Eu girei a vírgula para lá, para cá, espelhei e escrevi uma palavra com o mesmo signo, que é uma vírgula. A vírgula em todas as letras, né? A vírgula que forma o N, U, Isso. o C e o A. Isso, com ele eu escrevi a palavra nunca. Deixa eu ver se tem um outro. Eu acho que são só esses. Tem o arte aqui, né? Está aqui dentro. Acho que são só esses os ambigramas. Bom, a gente poderia ficar aqui horas, né, ouvindo o Aragão falar de cada poema, mas eu vou me contentar em agradecer pela conversa, o autógrafo que eu já ganhei, né? E quem quiser, ele vai ficar um pouquinho ali autografando os livros. O livro está tá bom? Ali embaixo. E aguarde que vem mais por aí. Opa! Eu estou muito numa vibe de poesia visual, estou fazendo muita coisa. Só para complementar, eu estava falando com o Eduardo agora, eu acho que tanto o seu livro quanto o do Elias são 2 livros que não podem deixar de ser inscritos para o Jabuti do ano que vem, que são livros que têm muita possibilidade de levar o Jabuti. Eu tenho essa expectativa. Então eu falei para ele, e o Eduardo falou, não, mas eu vou inscrever, porque eu acho que são livros, não é porque é da UBE, não é porque eu sou presidente da UBE, mas eu acho que são livros fantásticos, são livros fabulosos, são muito bons livros de poemas. Eu acho que a gente não teve sorte na escolha, a gente teve sorte no que a gente recebeu e pôde escolher. Então, obrigado para vocês dois. E eu quero aproveitar aqui para fazer um agradecimento ao UBE pela oportunidade, pela parceria, a Patuá também, né? E aguardem que vem mais por aí. Obrigado.